Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de microeconomia. Então, na aula passada, a gente estava falando um pouco dos teoremas de bem-estar, a gente falou de algumas questões relacionadas com equilíbrio, e hoje, depois de ter feito uma análise geral, de análise parcial, depois de ter discutido um pouco de otimalidade de Pareto, nós vamos começar a trabalhar em alguma das aplicações dessas ideias de microeconomia, tá? Hoje, especificamente, vamos falar de externalidades de bens públicos e na próxima aula a gente vai falar, acho que não vai dar para terminar a parte de bens públicos hoje, mas na próxima terminaremos bens públicos e vamos começar a parte de monopólios, tá? Beleza, então vou compartilhar aqui a tela. Beleza, então, na aula passada, no final da aula passada, a gente, como estava falando, nós chegamos a falar algumas coisas em relação com teoremas de bem-estar e demais, tá? Então, vamos voltar, depois de ter falado dos teoremas de bem-estar, vamos voltar um pouco com uma análise de equilíbrio parcial. Então, só para lembrar, eu vou lembrar só algumas coisinhas básicas que a gente viu naquela aula de equilíbrio parcial. Basicamente, nós sabemos que nós temos aqui equilíbrio parcial. Algumas características de equilíbrio parcial. Basicamente, como sempre, nós temos agentes que são consumidores. Nós temos J firmas e a condição de market clearing. Nós chegamos a ver, aplicando as condições de primeira ordem, que basicamente a primeira condição, cada uma dessas condições vai virar uma condição de primeira ordem. A primeira que diz que, no caso, se nós estamos com uma função quase linear, nós temos esta relação ou igual do que P estrela com igualdade se x e estrela é maior do que zero, tá? A condição de equilíbrio para as firmas será P estrela é menor ou igual do que C' J de que J estrela, aqui com igualdade se x e estrela é maior do que zero. E a condição de market clearing, que basicamente diz que x e estrela desde i igual a tj é igual com j igual a tj de que j estrela. Beleza? E basicamente, esta é a nossa condição se nós fazíamos um desenho. Basicamente, nós sabemos que as demandas dos agentes são mais ou menos assim. Essa é a demanda de um agente, a demanda de outro agente é assim, a demanda de outro agente vai ser uma coisa assim, tanto faz. E a ideia é que no agregado, basicamente, no agregado, aqui nós temos cada uma das firmas individuais,
X y estrela. Y cuando nós consideramos a demanda agregada, basicamente teríamos que aqui, que é o máximo, nós teríamos uma coisa assim. Basicamente aqui é o agregado das, neste caso, das funções dos preços, tá? Dos PDX. Então, basicamente, nós estaríamos fazendo aquele agregado. Vou deixar assim, x e linha. E a mesma coisa acontece do lado das firmas, que basicamente elas agregam, e quando elas agregam, nós tínhamos uma coisa assim. E este pontinho aqui, basicamente, vai definir uma quantidade de equilíbrio e um preço e uma quantidade de equilíbrio. Isso aí a gente tinha falado naquela aula. E nós chegamos a mostrar como que são as condições de otimalidade de Pareto. Aqui no caso do equilíbrio parcial, otimalidade de Pareto, nós sabíamos basicamente que as condições de optimalidade de Pareto têm que satisfazer que é o máximo de x1 até xi igual do que 0, que 1 até que j igual do que 0, o sumatório igual a 1 até j de phi i xi menos o sumatório de j igual a 1 até j de cj que j mais wm, com a restrição, novamente, que tem que ser um ponto que satisfaz, basicamente, uma condição de factibilidade. Menos que j, desde j igual a 1 até j, isto é exatamente igual com 0. E nós tínhamos falado que este aqui era o que nós chamamos o exceso de surplus, de Baltzarian surplus. De Marshallian, ou superávit. Ok? Basicamente, nós teríamos aqui o superávit e nós tínhamos também as condições de primeira ordem para a otimalidade de Pareto neste caso. E, basicamente, nós sabíamos que no caso de equilíbrio parcial, no caso que nós estamos em equilíbrio parcial, que é basicamente considerando que as funções de utilidade são quase lineares e demais, aqui a nossa nós temos que esse conjunto U, que é o conjunto de possibilidades da utilidade, satisfaz basicamente que a utilidade, o somatório das utilidades é menor ou igual do que somatório desde igual a 1 até i de phi i de x e estrelinha mais wm menos os custos cj, que j estrela, cj igual a 1 até j. Então, basicamente, nós sabíamos que esta era a utilidade, basicamente, este é como o nosso objetivo de utilidade, e o nosso conjunto de utilidades factíveis satisfaz
que fica embaixo disto aqui. Só que este termo é constante. E o nosso conjunto de Pareto não era mais do que um semi-espaço, tá? Este semi-espaço. Nós chegamos a falar aquele dia, que os pontos de Pareto, estou só fazendo um resumo rápido de coisas que a gente já viu. O nosso conjunto de Pareto é exatamente esta fronteira, tá? Tenho que lembrar que neste gráfico nós estamos considerando a utilidade 1 e a utilidade 2 da gente, e basicamente, neste caso, está ficando exatamente o hiperplano, que tem uma inclinação de 45 graus, basicamente, porque ele está indo na direção 1, porque aqui estamos fazendo o 1 mais o 2, beleza? Então, pronto. Nós sabemos que o nosso conjunto de Pareto, pensando do ponto de vista das utilidades, os pontos que ficam aqui são as possibilidades de Pareto, tá? Então, estes pontos aqui, estes pontinhos que ficam aqui, são os que correspondem com a curva de Pareto. Na aula passada, nós chegamos a ver outros casos e demais, que basicamente aquele conjunto de Pareto poderia ser uma coisa assim, e que basicamente, se a gente está olhando aqui a caixa de Edward, temos aqui os conjuntos de Pareto, só que hoje vamos fazer de novo um exemplo mais simples, tá? Beleza, estamos considerando basicamente aqui o nosso caso de equilíbrio parcial, onde a gente nós estamos trabalhando com funções quasi-lineares, e sabemos que um ótimo de Pareto fica determinado pelo surplus marshalliano, tá? Pelo superávit marshalliano. É isso que a gente tem que lembrar, beleza? Então, lembra aí que são duas coisas diferentes. Uma coisa é otimalidade de Pareto, uma coisa diferente é aqui o equilíbrio, beleza? Aqui basicamente nós estamos fazendo, cada um dos indivíduos está fazendo a sua própria optimização e no final chegamos a um ponto de equilíbrio. E no caso da otimalidade de Pareto, o que nós estamos fazendo é considerar meio que um agregado. O que nós estamos tentando fazer é optimizar ou considerar o agregado das utilidades, em certo sentido, tá? Só que essas utilidades, tem que lembrar, como nós estamos considerando que é o caso quasi-linear, estas utilidades podem ser pensadas em termos de dinheiro, tá? Beleza. Então, depois de tudo isso, vamos realmente, só queria fazer um resumo rápido para que vocês lembraram de aquelas coisas. E realmente vamos começar agora. Espera aí, alguém me perguntou uma coisa. Jonas pergunta, isto é para o caso quasi-linear, né? Sim, exatamente. Tudo isso aqui, estamos considerando aqui um modelo quasi-linear, tá? Todo isto que, este desenho aqui, que ficou exatamente como uma linha reta, é por causa do modelo ser quasi-linear, tá? Vamos agora sim a falar de externalidades. Então, imagina o seguinte, tá? Uma externalidade. Vamos falar primeiro da definição econômica de uma externalidade e depois vamos pensar como que é uma externalidade desde o ponto de vista matemático. Então, vamos supor, imagina que tem uma fábrica, tá? Tem uma firma que basicamente na produção de algum bem de consumo, ela está poluindo um rio, tá? Então, basicamente, o esgoto dela está poluindo o rio. E embaixo tem pessoas morando, tá? Então, tem pessoas que moram
aqui embaixo do rio. Então, basicamente, o que acontece? Imagina que vamos ainda mais, vamos supor que esta uma fábrica que basicamente trabalha com vacas, beleza? Eles trabalham com vacas e que, a verdade, eles produzem, por exemplo, carne, produzem também leite, tá? Mas, no processo produtivo, por questão do processo, eles estão poluindo o rio, tá? Eles estão chegando a poluir o rio. E vamos supor que aqui embaixo mora outra pessoa, que ele também é um proprietário, também de vacas, beleza? Ele também é um proprietário de vacas. E, basicamente, por causa da poluição do rio, a produção dele está piorando, tá? Por causa da poluição. E, basicamente, eles têm uma piora geral do bem-estar. Ele está piorando o bem-estar por causa da fábrica que ele tem lá em cima do rio. O que acontece? Basicamente, ele tem uma piora de bem-estar por duas coisas. Ele teria uma piora de bem-estar, pela poluição, e dois, pela competência no mercado. A externalidade não tem nada a ver com a competência do mercado. Porque, beleza, ele, de repente, esta fábrica produz mais leite, faz com que o preço fique para baixo, de repente, e ele fica também com uma piora da utilidade dele por causa de um efeito do mercado, efeito dos preços, tá? A externalidade não tem nada, nada, nada a ver com isso, beleza? A externalidade faz questão da poluição, como que basicamente uma ação de ele, uma ação direta de ele, está causando uma piora no bem-estar das pessoas que moram aqui embaixo. Então, é claro que ele também está causando uma piora do bem-estar por causa dos preços, por causa da competência no mercado, mas disso aqui a gente não vai falar. A gente vai considerar simplesmente um impacto direto. Então, vamos falar que uma externalidade poderia ser considerada como uma mudança, ou uma externalidade é um evento, ou poderíamos dizer uma mudança que basicamente está modificando o bem-estar dos consumidores. Essa aqui é uma modificação do bem-estar de um consumidor pela ação direta. Quando eu falo direta, quer dizer que não por causa do mercado, de outro agente. Aquele outro agente bem poderia ser uma firma, poderia ser outro consumidor, mas basicamente é por causa de outro agente da economia diretamente está causando uma melhora ou uma piora do bem-estar. Vamos supor, neste caso estamos falando de piora por causa da poluição. Imagina em outro sentido, imagina que tem apartamentos, tá? Imagina que temos 2 apartamentos e em um dos moradores de um dos apartamentos, ele gosta muito do ruído, tá? Ele gosta de música muito alta. Então, basicamente,
causado pela música dele, que é muito alta, aquele outro agente poderia ficar com uma piora do bem-estar. Então, basicamente, as ações de deles, de maneira direta, não por causa de um mecanismo do mercado, estariam causando a piora do bem-estar de aquele outro agente, tá? Também poderia ser uma melhora de bem-estar. Então, vamos supor, por exemplo, que imagina aqui de novo, um apartamento, uma casa, tanto faz, e ele decide, na propriedade dele, ele decide que vai cultivar, tá? E tem aqui árvores, e tem um jardim bonito. Beleza? Então, ele basicamente tem um jardim bonito. Então, basicamente, os vizinhos, que não tem nada a ver com o jardim desta pessoa, tem uma melhora porque eles se sentem melhor. De repente, o ar está melhorando, a percepção da rua melhora, de repente, até os preços dos prédios vão ser maiores por causa de uma melhora de um outro cara, tá? Então, basicamente, nós poderíamos estar falando que um dos agentes está, não por mecanismos do mercado, mas por uma ação direta, está causando uma melhora ou uma piora do bem-estar de outros dos agentes, tá? Então, basicamente, o que nós vamos considerar neste modelo é a externalidade pode ser considerada como um bem adicional. E aquele bem, vamos chamar H. Beleza? Então, por exemplo, poluição. A quantidade de poluição gerada por uma firma. Beleza? Então, em certo sentido, vamos considerar que a nossa função de utilidade, cada agente tem uma função de utilidade, o I, de X barra H. Então, basicamente, este X barra vai ser um vetorzinho de RL, que é o consumo dos primeiros LVMs, como a gente já tinha feito aqui, LVMs. E nós temos este bem adicional, H, que é basicamente a externalidade. Então, em certo sentido, para um agente, beleza? E para um agente, tem sentido pensar na função de demanda indireta, o problema que vai ter um destes agentes vai ser decidir uma produção ótima daquela externalidade, que basicamente vai ser maximizar a utilidade, tal que P por XI é menor ou igual que WI. Beleza? Olha, que aqui basicamente o que nós estamos pensando é, aqui o agente, neste caso, o agente tem XI maior ou igual do que zero. Basicamente, neste modelinho que nós estamos considerando é, o agente vai melhorar a sua utilidade dado um certo nível de externalidade. Então, isso aqui que vai dar o consumo ótimo, tá? Ou seja, basicamente, nós vamos pensar que este aqui é o consumo ótimo do agente. Então, basicamente, para fazer com que o problema fique um pouco... fazendo com que o problema fique um pouco mais simples, beleza? Vamos considerar justamente uma análise de equilíbrio parcial. Então, basicamente, vamos considerar
duas coisas. Estamos com uma utilidade quase linear. Então, basicamente, se nós temos uma utilidade quase linear, o nosso VI de PWIH, ele pode ser escrito como φ I de PH mais WI. Beleza? E, basicamente, esta parte aqui, nós poderíamos pensar que esta função aqui, a verdade, só é uma função em termos de H. Porque, basicamente, estamos supondo que o agente ele é tomador de preços, tá? Então, basicamente, nós estaremos considerando que a função do agente neste análise de equilíbrio parcial, basicamente, consiste de duas partes. A utilidade indireta deles, a utilidade dada pelo consumo da externalidade, mais a quantidade de renda. Então, basicamente, o nosso probleminha, o nosso... e vamos supor, basicamente, que a nossa... Como sempre, são as condições que a gente vem usando sempre. Basicamente, ele é crescente, duas vezes diferenciável, crescente e côncavo. Esta condição aqui é uma condição que a gente já usou muitas vezes, uma condição de convexidade, só que aquela condição não é tão simples neste caso, porque a verdade é que uma externalidade fique sendo côncava, pode ser até controverso, tá? De repente, vamos pensar assim, a utilidade ou a desutilidade que produz uma externalidade não necessariamente tem utilidade marginal decrescente. Bem, poderia ser que em certos momentos seja com utilidade marginal crescente. Só que para o análise que nós vamos fazer, por enquanto, uma análise simples, vamos supor que aquela função é côncava. Tá? Então, basicamente, nós estamos pensando que, basicamente, sim, a externalidade, conforme aquela externalidade vai aumentando, a utilidade ou a desutilidade que produz tem uma taxa marginal decrescente, tá? Beleza. Então, vamos aqui com duas formas, ou aqui, basicamente aqui, como ficaria a solução de equilíbrio versus, aqui vamos pensar, otimalidade de Pareto. Então, basicamente, nós temos basicamente que para cada... vamos supor que, em certo, aqui, vamos supor aqui, basicamente, que o agente produz a externalidade. Beleza? Então, o agente 1 que tem quem tem uma possibilidade de mexer com o H. Então, para a solução de equilíbrio, então, basicamente, ele quer maximizar o φ de H, beleza? Então, no fundo, o que as condições de primeira ordem
as condições de primeira ordem, para este agente vão ficar como φ1 linha de H estrela tem que ser menor ou igual do que zero, com igualdade se H linha é maior do que zero. Tá? Beleza. E com otimalidade de Pareto, basicamente o que nós temos que fazer é maximizar o superávit, o surplus da economia, tá? Então, basicamente, neste caso, nós precisaríamos maximizar com H maior ou igual do que zero, φ1 de H mais φ2 de H. Beleza? As condições de primeira ordem, no caso, vão dizer que é φ1 de H linha mais φ2 linha de H tem que ser menor ou igual que zero, com, aqui, vamos considerar H0, com igualdade, se, basicamente, com igualdade, se H0 é estritamente positivo. Beleza. Então, o que isso está falando? Então, só para dar um sentido em tudo isso que a gente está considerando. Temos que ver, basicamente, que diferença tem uma solução de equilíbrio a respeito da otimalidade de Pareto. Olha, que nesta solução de equilíbrio eu estou considerando unicamente o agente 1. Basicamente, um dos agentes vai maximizar a sua utilidade. E a utilidade, no fundo, é procurar, em certo sentido, produzir a máxima quantidade ou a externalidade que produz o máximo, tá? No segundo caso, nós temos, basicamente, que aqui eu quero maximizar o surplus agregado. Beleza? E, basicamente, estaria considerando no agregado da economia, tanto para quem produz a externalidade como para quem sofre por causa da externalidade, eu quero que esta utilidade total da economia, ou o bem-estar total da economia, seja tão grande quanto possível, tá? Então, olha que esta condição aqui, olha que esta condição que ficou aqui, pode ser transformada simplesmente em φ1 linha de H0 tem que ser menor ou igual do que menos φ2 linha de H0. Beleza? E aqui, com igualdade, se H de 0 fosse positivo, tá? Então, basicamente, que é o que vai acontecer? Basicamente, que é o que vai acontecer? Imagina que nós temos aqui a φ1 linha de H. Peraí, aqui eu vou ter uma hipótese que não tem sentido. Vamos supor simplesmente aqui concavidade. Beleza. Aqui. Porque basicamente tem uma possibilidade
nós vamos considerar que tem uma possibilidade de ser zero. Jonas, pergunta. Sim, eu entendi, tá, das condições aqui de contorno que o senhor apresentou, que o H asterisco seria a solução ótima do feed, que é o que gera externalidade, tem que ser... Beleza, eu não entendi o que é o H0. Seria a Eu vou solução... explicar nesse desenho, tá? Tá bom. Espera aí. Então, basicamente, olha aqui. Φ1 e Φ2, tem que lembrar que Φ1, duas linhas, é negativo, então ele é côncavo. Se ele é côncavo, quer dizer que Φ' ele é decrescente. Beleza? Ele aqui ele é decrescente. Então, se eu desenhar aqui Φ', se eu desenhar aqui Φ', aqui em termos de H, Φ1' de H vai ser uma função decrescente, tá? Agora, Φ2', o nosso Φ2' vai ser assim. Φ2' de H menos Φ2' de H vai ser uma coisa assim. Beleza? E aqui, basicamente, vamos olhar. Esta condição aqui diz, basicamente, que ele é satisfeito com igualdade se Φ1' de H ele é zero. Então, aqui, basicamente, temos Φ1', aqui fica H estrela. E aqui fica H0. Vamos entender com um exemplo bem claro o que quer dizer cada coisa. Então, vamos supor, basicamente, que nós estamos na produção de H e poluição. Beleza? O agente 1, justamente, quem produz a poluição, é uma fábrica que está poluindo. E o agente 2 é o agente para o qual tem uma piora do bem-estar dele por causa da poluição. Então, vamos supor, basicamente, que o agente 2, ele não produz. Basicamente, ele não produz H. Ele simplesmente sente as consequências da produção de H por causa desta firma, tá? Então, o que acontece? Basicamente, esta firma, ela produz um certo nível de H. E, basicamente, esta firma, vamos imaginar uma coisa assim. Vamos imaginar que este é H e este é o Φ1 de H. Basicamente, a utilidade de ela é uma coisa mais ou menos assim. Basicamente, ele tem um ponto máximo, que este é H estrela, que nesse ponto máximo é o ponto que maximiza a utilidade de ele. Basicamente, isso o que estaria falando. Beleza? Este é o nosso H estrelinha. O nosso H estrelinha fala, basicamente, qual é o nível de produção que maximiza o lucro ou a utilidade do primeiro agente. Então, basicamente, este pontinho aqui maximiza a utilidade do agente 1. Beleza. Maximiza a utilidade do agente 1. Beleza. Olha aqui. Aqui, neste eixo, nós temos a produção de poluição. Tá? Então, basicamente, se vocês olham, né, aqui estou graficando o negativo de Φ2. Então, basicamente, conforme
a poluição vai aumentando, conforme aquela poluição vai aumentando, a desutilidade do agente 2, ela se acrescenta também. Beleza? Então, aqui, este nível H0, basicamente, este é um nível H0, tal que é o que corresponde com o ótimo de Pareto. Ótimo de Pareto no sentido que faz com que não tem como melhorar ninguém sem piorar outro, tá? Então, em certo sentido, neste H0, é uma produção tal que, basicamente, o surplus, o superávit da economia é máximo. Beleza? Aquele H0, ele chegou aqui, basicamente, da maximização do surplus, que basicamente diz que é o ponto no qual as utilidades marginais dos dois agentes ficam iguais, tá? Então, o que está acontecendo? O agente que é a firma, o agente que está produzindo a poluição, ruído, ou a externalidade, ele gostaria de produzir mais. Ele realmente gostaria de produzir mais. Só que por causa da otimalidade de Pareto, o ponto socialmente ótimo da economia fica embaixo. Olha, que a verdade, a produção socialmente ótima não é este nível H estrela, deveria ser um nível que fica mais para baixo, tá? Então, de algum jeito, tem que existir um mecanismo na economia que faça com que este H estrela, que este nível H estrela de produção da firma, de algum jeito, passe para o nível H0, tá? Fica claro agora ou não? Sim. Uma dúvida. Uhum. Em que condições... Esse é um caso triste. Existem condições que é um caso feliz. Quais foram as condições que chegaram que a gente ficou nesse caso triste? Como? Triste porque não é o ótimo para a firma, né? A gente tem um conflito de interesse aqui. Quais foram as condições? Basicamente, porque nós temos que a firma, neste caso, de algum jeito, a firma gostaria de produzir mais, porque de algum jeito tem como produzir mais, beleza? Tem como chegar a um nível maior de produção, como também poluindo mais, só que fica acima do ótimo de Pareto. Então, nós temos basicamente aqui uma questão de ineficiência, que basicamente o que é ótimo para a firma não é ótimo social. Basicamente, nós teríamos uma situação de não eficiência. O que é bom para a firma não é bom para todos os agentes, tá? Então, de algum jeito, tem que ser corrigido. Beleza? Então, tem várias soluções, tem várias possibilidades, e que basicamente aquelas soluções para essa diferença que tem entre o que é socialmente ótimo com o que a firma gostaria de produzir, geralmente implica transferências, contratos ou taxas. Basicamente, de algum jeito, uma forma na qual poderíamos corrigir aquela imperfeição do mercado seria por meio de alguma dessas soluções. Eu vou mostrar algumas soluções, de fato, de repente vocês vão encontrar artigos ou vão encontrar literatura mostrando outras soluções. Eu vou mostrar as soluções mais clássicas, tá? Tanto para, neste caso, é o caso negativo, que basicamente nós precisamos que a firma produza menos, mas também poderia existir uma externalidade positiva, onde
nós queremos realmente que produza mais. Naquele caso, o que vai acontecer é que, de algum jeito, precisamos dar um subsídio, tá? No caso, naquele outro caso, basicamente, o que nós gostaríamos é de oferecer algum tipo de subsídio para o agente, tá? Por exemplo, alguém que, por causa das ações de ele, estão criando bem-estar social. A educação, por exemplo. Então, tem um sentido dar subsídios, tá? Então, a primeira solução são impostos ou impor limites ou quotas, basicamente. Então, basicamente, um governo poderia, basicamente, impor um limite da produção, por uma produção limite, H0, isso já é uma solução, não tem nada que fazer. Se o governo impor que o limite esta quantidade H0, não tem nada para fazer, acabou o problema, não tem nada para fazer. Imagina, por exemplo, tem uma lei que diz que a quantidade de resíduos que pode ser produzido por tal tipo de fábricas é de 20 toneladas. Isso, de aí para cima, é crime. Então, basicamente, chega a solucionar de um jeito, vamos dizer, simples, com uma imposição de um limite H0. Então, basicamente, no problema de maximização de φ de H, beleza, nós estaremos H maior ou igual do que 0, e nosso problema, teríamos que aquele H também é menor ou igual do que H0. Aqui este é H0 assim. Beleza? Então, basicamente, é uma solução simples e, de fato, tem leis que existem que, basicamente, limitam quanto que pode ser uma produção. Então, vamos dizer, essa é a solução mais simples de todas. A segunda, taxação. Então, vamos supor, basicamente, que o governo tem uma taxa de TH por unidade produzida da externalidade. Então, naquele caso, o problema do agente, então, o agente 1 tem que resolver o problema maximizar H maior ou igual do que 0 de φ1 de H menos TH por H. Então, basicamente, nós teríamos a utilidade menos o custo, tá? Tem que lembrar sempre que essa utilidade é quase linear, então por isso que a gente pode pensar em termos de dinheiro, tá? Então, vamos maximizar essa utilidade que poderíamos, por exemplo, no caso das firmas, ela poderia ser simplesmente a função de lucro, menos o que ela tem que pagar de impostos, tá? Então, vamos com as condições de primeira ordem, utilizando com Tucker, e basicamente chegamos em que φ1' de H tem que ser menor ou igual do que TH. Com igualdade,
se H fosse maior do que zero. Beleza? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Então, basicamente, o que nós teríamos, neste caso, é... Nós temos aqui a curva φ1' de H. Aqui fica H estrela. Nós vamos impor um TH. Tá certo? Aqui temos um TH. E, basicamente, para este TH, nós teríamos uma produção correspondente a este valor, este imposto, tá? Um H, um certo nível de produção. Agora, se eu quero que seja socialmente ótimo, eu quero justamente que ele corresponda exatamente com menos φ'2 de H. Então, para otimalidade de Pareto, nós precisamos, basicamente, que esse TH seja exatamente igual a menos φ'2' de H0. Beleza? Então, nós chegaríamos, olha, que vamos chamar esta a equação 1 e esta é a equação 2. Combinando as duas equações, chegaríamos a que φ1' de H é menor ou igual que menos φ'2' do nosso H. Basicamente, nosso H... Vamos chamar aqui H0, que é basicamente o que nós estamos... que é o ponto que nós estamos encontrando. E olha que esta é exatamente... E isto vai ser com igualdade. Com igualdade se H0 fosse maior do que zero, que é exatamente a condição aqui, que é exatamente a nossa condição de Pareto. Então, justamente tem uma correspondência. A imposição de uma taxa exatamente igual a este valor, uma taxa que tem exatamente este valor, gera um ótimo de Pareto. Então, basicamente, quer dizer que a taxa, que o valor da taxação tem que ser igual, por unidade, à utilidade marginal do segundo agente no ótimo. Então, basicamente, imagina assim, se o agente imagina que vocês têm aqui a fábrica, tá? De novo, cada tonelada de lixo produz uma desutilidade para este agente de R$500. Quando, basicamente, no nível ótimo, no nível socialmente ótimo, cada unidade adicional de produção de lixo produz uma desutilidade de L equivalente a R$500. Lembrem de novo que a utilidade a gente está pensando que pode ser mensurada como dinheiro, tá? Então, quanto que tem que ser o valor da taxa? Aqueles R$500. Basicamente, quanto que vamos taxar esta firma vai ser exatamente tanto quanto a desutilidade que ele produz marginalmente no ótimo de Pareto. Jonas pergunta, isso quer dizer taxa quanto a sua externalidade excede o aceitável socialmente? Basicamente, porque basicamente o que nós estaríamos fazendo é
por meio da imposição desta taxa, o que vai acontecer é uma coisa... você, no fundo, vai criar um movimento, basicamente, assim. Esse tipo, o desenho seria uma coisa assim. Imagina, tem aqui um dos agentes, tem aqui outro agente, tem este aqui. Basicamente, quando você chega a impor aquela taxa, realmente está fazendo com que a produção se reduza, tá? E você estaria levando a produção neste nível de H estrela para a produção de H0, tá? Então, basicamente, e este que é um nível socialmente ótimo. E, basicamente, o valor que tem que pagar por unidade é exatamente aqui, basicamente, menos φ2' de H. Beleza? Outra forma, então, neste caso, eu estaria pensando, basicamente, como uma taxa para cada unidade produzida, tá? Só que também a gente poderia pensar como um valor fixo que ele estaria pagando. Então, basicamente, aquele valor fixo seria nada mais do que fazer H0, ou seja, eu poderia também pensar como um valor da taxa T, que é exatamente H0, por φ2' de H, que é basicamente o que ele tem que pagar, fica com sinal negativo, porque é uma quantidade de dinheiro que ele vai ter que pagar. Então, imagina, por exemplo, alguém tem uma firma de produção mineira, tá? Então, aquela firma quer produzir ou quer começar a minerar, tá? Uma firma de produção de ouro, não sei, de ouro, de prata, de cobre, tanto faz. Só que, de repente, a produção vai criar uma externalidade negativa por poluição aos moradores da área e, em geral, vai criar uma piora da vida da população do país. E, de repente, o que vai acontecer é que, ao invés de pagar uma taxa por unidade produzida, outra forma seria simplesmente aquela firma teria que pagar um permisso, beleza? Ele teria que pagar um valor fixo pela extração, beleza? Então, basicamente, se o governo conhecesse muito bem como que é a produção, exatamente, se ele conhecesse exatamente como que é o valor socialmente ótimo, ele poderia realmente calcular uma taxa fixa e pronto, basicamente o permisso de extração para aquela firma. Então, ele cobra aquele valor e, de algum jeito, basicamente o que teria que fazer o governo, a ideia, se não tivesse corrupção, aquela taxa o governo arrecada e dá em compensação às pessoas por causa da piora da utilidade. Então, basicamente, recebe e ele, de algum jeito, devolve para os agentes, tá? Aqui, como fica esse cálculo quando envolve crédito de carbono? Então, crédito de carbono seria justamente o oposto, tá? Que é basicamente quando nós temos uma externalidade positiva, beleza? Que agora basicamente, olha que em todos estes desenhos, a quantidade socialmente ótima
que esta é a nossa quantidade socialmente ótima, ela sempre fica embaixo de nosso H, do nosso H estrelinha. O que acontece se nós geramos uma... Este aqui seria por causa de uma externalidade negativa. Para uma externalidade positiva, então, vamos ver aqui uma externalidade positiva. Basicamente, nós teríamos aqui o nosso H estrelinha, a produção aqui o nosso H0 tem que ficar por cima, o nosso Φ2, neste caso, espera aí, vai ser uma coisa assim. Olha aqui como que vai ser. No segundo caso, basicamente, imagina que este é agora o Φ1 de H. Espera aí, tem sentido? Não. Espera aí, rapidinho. Neste caso, nós precisamos, basicamente, que ele é 0. Nós teríamos uma situação assim. Basicamente, nós teríamos uma situação onde aqui fica menos Φ2' de H, beleza? Fica assim, numa externalidade positiva, vai ficar assim, este é H, e aqui fica Φ1' de H. Então, Φ1' de H, mesma coisa, ele produz a externalidade, tanto faz, e aqui chegou a produzir a externalidade. O valor socialmente, o valor da firma é aqui, H0, H estrela, tá? Espera, vamos fazer o desenho aqui completamente para que fique claro. Imagina, para que isto vai ficar bem claro. Agora. Imagina, basicamente, que nós temos uma coisa assim. Aqui, vamos supor que vamos supor que é o crédito carbono, que é basicamente a capacidade que tem de transformar carbono em oxígeno por meio de, por exemplo, de cultivos de certas árvores, tá? Então, basicamente, nesse caso, estaríamos falando que nossa externalidade é uma diminuição do carbono. Então, basicamente, poderíamos pensar que CO2 que está sendo transformado em oxigênio, tá? E, basicamente, aqui, para a firma, ou um dos consumidores, este seria o valor ótimo, tá? Só que acontece, e o que poderia acontecer, é que, de repente, aqui o Φ2' de H, olha que basicamente neste caso, nós estamos em uma situação onde o valor socialmente ótimo, H0, fica acima de, este é negativo, fica acima de H estrela. Então, o que acontece? A sociedade quer isso aqui. Só que, neste ponto, o agente 1 tem uma perda. Para ele é caro. Ou seja, imagina que a função vermelha fosse o lucro. O lucro marginal. Ou, basicamente, o custo marginal. O lucro marginal. Basicamente, a mesma coisa.
Aqui, o que está acontecendo? Ele vai cultivar, chegou a um ponto, só que daí para cima fica caro. Não tem um sentido, não tem um sentido neste contexto que ele vai, agora, ele vai continuar fazendo cultivo de certas árvores, porque vai perder dinheiro, ele vai piorar a utilidade de ele. Não tem sentido. Só que a sociedade quer que fique aqui. Então, o que vai acontecer? Olha, que aqui, no caso anterior, isto era o valor da taxação, TH, que é um TH positivo. Neste caso, nós estaríamos com TH negativo. Então, basicamente, vamos a dar, como sociedade, vamos a dar um subsídio para aquele cara que está fazendo aquele crédito carbono, para que ele continue a labor de produzir ou de transformar carbono em oxigênio, tá? Por exemplo. Então, neste caso, o que vai acontecer é que, tipo assim, para interpretar bem, aqui fica H0, beleza? E aqui, de novo, H0. Então, olha que aqui em H0, aqui quando H é 0, o nosso carinha, de fato, se eu fosse estrito com o desenho, provavelmente seria assim. Tanto faz. Mas tem uma certa utilidade. No segundo desenho, basicamente, H0, o nosso segundo cara, nós estamos em esta situação, beleza? Que ele está ficando realmente, ele estaria começando, o nosso Φ2 estaria começando positivo, mas este valor estaria começando aqui negativo. Coisa tal que, eventualmente, o cruce de eles dois fica aqui para cima. Então, o que está dizendo é, o valor socialmente ótimo do segundo caso é maior do que a produção, do que a capacidade produtiva que tem aquele cara. Então, por meio de subsídios, então, vamos a dar um subsídio, ele vai ajustar, graças a esse subsídio, ele vai conseguir chegar no nível socialmente ótimo H0. Responde a pergunta, Paula? Sim, obrigada. Beleza, então, olha que basicamente é a mesma coisa, tá? Basicamente, o desenho é a mesma coisa. O que está mudando é basicamente se a curva do agente começou aqui ou a curva começou mais para baixo. Essa é a diferença, basicamente. Isso que nos estaria mostrando o que é uma externalidade positiva, que no caso precisa subsídio, uma externalidade negativa, que no caso pode ser pensada como uma taxa, tá? Vamos taxar. Vamos agora com... Professor, posso tirar mais sim. uma dúvida? Sim, claro. Essa taxa, eu posso entendê-la também como a comercialização desse crédito? Porque, assim, o crédito de carbono ele é comercializado no mercado, né, internacional. Acho que, enfim, tem algumas maneiras. Essa taxação, esse subsídio, eu poderia, na hora que eu estou fazendo a maximização, ao invés de ser um valor fixo, eu colocar isso ser transformado talvez em algum tipo de, não sei, uma maximização aí na hora da venda desse crédito, ou não se aplica isso a Não, não esse entendi. contexto? Pode perguntar outra vez? Desculpa. Não, tudo bem. É porque, assim, o seu exemplo é de uma taxação, né, que, sei lá, está sendo imposto talvez pelo governo ou alguma coisa que um valor fixo, é isso? Uma constante. Então, eu quero saber se é possível, nesse valor de taxa,
isso ser convertido, ao invés de num valor constante, numa possibilidade da comercialização daquilo que está sendo reduzido, assim, na equação que eu estou falando mesmo, né? Na hora que está maximizando, enfim, isso Porque aqui, olha que aqui são duas coisas. Aqui tem, eu falei, bem poderia ser uma taxa por unidade produzida. Não sei se é isso que você está perguntando. Ou eu poderia pensar como um valor total. Mas, basicamente, se eu estou pensando como uma taxa por unidade produzida, meio que estaria, no fundo, pensando mais que, tipo assim, cada unidade produzida, e naquela unidade fica pagada a taxa, então meio que estaria afetando a forma na qual se comercia. Não sei se é isso que você está perguntando, ou de repente sim, não é. sim. Não, é isso sim, eu acho que tá. Acho que foi. Exatamente. Então, basicamente, a taxa você bem poderia, basicamente, taxar cada unidade produzida. Bem, você poderia taxar tudo, assim, você basicamente calcula o valor total de uma taxa total, um permisso de produção, ou você poderia taxar cada unidade que está sendo produzida. Então, isso vai depender da lei, do governo, são discussões que têm que ser realizadas da factibilidade de realmente de mensurar, porque às vezes é difícil mensurar exatamente isso. Então, simplesmente tem todas as possibilidades, tá? Mesma coisa com subsídios, você poderia dar um subsídio por cada unidade, por unidade produzida, ou você poderia dar um subsídio grande, simplesmente eu vou dar um subsídio de tanto para que você chegue num certo nível objetivo de produção daquela externalidade. Beleza? Ah, tá ótimo, obrigada. Beleza. Então, não sei em português, vocês conhecem a palavra, não sei se em português existe regateio, ou Rateio, chinchar. isso é quando você quer dividir alguma coisa, ratear a conta? Não. É o pechinchar, não sei como que fala quando você sai na rua. Imagina que você vai comprar alguma coisa, É peixe e em você charro. fala para o atendente, vende mais barato. Ele fala, não, e você começa meio que a discutir, e você fala, eu te dou 90, e ele fala, não, dá 110. Você fala, eu te dou 92. Ele fala, me dá 115. Como que qual que é a palavra para aquela negociação em português? Né, negociação, regatear também existe. Regatear, Nunca ouvi, mas pechinchar a gente fala bastante também. Peixe em charro. pechinchar, regatear. Então, Negociar. basicamente, é. Então, peraí, começamos de tempo. Vou falar bem pouquinho, vou precisar terminar bem na hora, porque tem um seminário agora, mas vamos falar um pouco de externalidades. Com negociação, com regateio, pechinchar. Mas, basicamente, imagina agora, nos casos anteriores, que é uma solução diferente. Olha, que na solução anterior, basicamente, uma questão importante, que eu vou deixar aqui bem claro, que é o governo. Basicamente, aqui temos o governo. Sem governo, você não teria como taxar, tá? Basicamente, aqui, mesmo que você dá uma taxa por unidade produzida ou uma taxa pela produção total, você precisa de um governo, uma autoridade central com a capacidade de, basicamente, de impor aquela taxa ou de cobrar aquele valor pela produção, tá? Então, beleza.
Imagina que, basicamente, neste segundo caso, que vamos falar um pouco de negociar, regatear, pechinchar, basicamente nós temos dois caras. Temos os dois caras. E, basicamente, bem poderia ser que... Vamos supor que ele, este cara aqui, vamos deixar com este símbolo da fábrica, mostrando que ele é quem quer produzir a externalidade, tá? Só que, de repente, vamos supor que tem duas possibilidades. Poderia ser que ele tem os direitos da produção da externalidade. Então, vamos supor que tem um selo aqui, um selo de, basicamente, que tem os direitos de produção, ou bem poderia ser que os direitos de produção são de ele. Então, imagina, basicamente, o seguinte: uma firma que, basicamente, quer produzir, ou que ela quer uma indústria mineira, por exemplo. Ela quer produzir cobre, só que para produzir cobre tem que contaminar. Agora, vamos supor que os direitos da produção pertencem aos moradores daquela região. Beleza? Não é exatamente o governo, são os moradores daquela região que têm os direitos de produção. Nesse caso, que é o dono dos direitos de produção é ele, tá? Então, de algum jeito, nesta negociação, ele tem que falar, e aqui ele vai ter que falar um para o outro, e ele vai ter que negociar como que vai poder ter acesso àqueles direitos e àquela produção daquela externalidade. Ou bem poderia ser que, basicamente, uma opção é a seguinte: os direitos são de ele, tá? Então, ele basicamente teria que pagar para ele, então, ele teria que fazer uma transferência de dinheiro para ele ter a possibilidade de produzir. Ou bem poderia ser uma segunda possibilidade, bem poderia ser que, basicamente, o dono dos direitos é ele, que realmente ele tem os direitos de produção, e nesse caso, ele, que está sendo afetado por causa desta produção, de repente ele quer negociar que ele vai fazer uma transferência de dinheiro para que ele produza uma menor quantidade de aquele BMH. Ou, de repente, não necessariamente tem que ser negativo. Poderia ser para que ele produza mais ou produza menos, dependendo do caso. Então, basicamente, neste modelinho que vamos considerar agora é um dos agentes é o dono dos direitos de produção, bem poderia ser ele ou outro, e aquele outro agente vai ter que negociar, tá? Aquele outro agente vai ter que negociar com ele para atingir um certo objetivo. Então, vamos parar aqui hoje. Que já faltam só 5 minutos para terminar a aula de hoje. Não vai dar para explicar todos os detalhezinhos. Eu simplesmente queria que vocês ficassem com aquela ideia, tá? Na externalidade, neste segundo caso que vamos ver, basicamente, os agentes vão negociar, vão entrar em uma negociação para determinar, por exemplo, imagina, alguém está produzindo muita... a melhor palavra é barganha. Como em inglês. Em inglês é bargaining. Então, barganha, acho que é o melhor. Então, basicamente, eles vão negociar, vão entrar naquela barganha para decidir quanto que um deles vai pagar aquele outro cara para realmente atingir um nível que fique ótimo para os dois, tá? Então, basicamente, o que nós vamos ver na próxima aula é como que
poder ser feita aquela negociação. E beleza, é tudo por hoje. Então, beleza, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação. E tchau, tchau. A gente se vê na sexta.